Há alguns anos eu estou fazendo algumas pesquisas na área do poder da nossa mente na cura para as nossas doenças. E aí eu elaborei um material, fiz um curso de hipnose, terapia, onde eu aprendi a fazer a auto-hipnose, isso é muito importante, e outras terapias nessa área do hipnotismo. Aí fiz um curso de TVP, que é terapia de vivências passadas, reencarnacionista, onde a gente faz regressão com o indivíduo, às vezes, para ir na origem daquele problema de ordem mental. Estudo psicanálise como estudioso autodidata, eu amo psicanálise, então eu leio muito e estudo psicanálise. Então, baseado nesses estudos, com o conhecimento da doutrina e a área médica, eu comecei a elaborar um material muito bacana para tratar as compulsões que nós temos para algumas coisas como sexo, droga, álcool, fumo, internet e compulsão alimentar. É um material que está quase pronto e eu vou, então, dar curso para essas pessoas que querem tratar essas doenças. E como funciona? Para eu conseguir mudar a cabeça de um paciente, eu teria que ficar com ele 40 horas. Então, você imagina uma consulta de 40 horas. É impossível, né? Eu ficar 40 horas com um único paciente. O meu tempo é precioso e o dele também. Então eu resolvi fazer um curso com terapia grupal. Então eu vou pegar 50 alunos e eles vão receber 40 horas aulas. E com certeza ele nunca mais será o mesmo depois dessas 40 horas aula. Então a ideia é exatamente fazer com que ele aprenda a controlar, né, os seus impulsos para essas áreas, que eu acho que são as capitais e que nós estamos vivenciando hoje muito grande, né? Inclusive, nesse curso, eu vou fazer um tratamento de desmame de pacientes que só dormem com medicamentos benzodiazepínicos, que são drogas lícitas, mas, na verdade, são drogas, né? E que não são legais. Então, a ideia é tirar o indivíduo das drogas, para que ele possa conseguir dormir a hora que ele quer e como ele quer, e ele conseguir o relaxamento que ele precisa, sem precisar de droga. Bom, eu vou só fazer uma introdução para vocês entenderem. O que eu comecei pensando? Eu comecei pensando o seguinte: quem que vocês acham que foi o maior médico que teve na face da Terra? Hã? Alguém tem dúvida que foi Jesus? Por que eu acho que foi Jesus? Porque era um médico que curava lepra quando a lepra não tinha cura, que era a hanseníase. Antes da descoberta das dapsonas da vida, dos medicamentos que curam a hanseníase, Jesus já curava apenas com o toque das mãos. Ele curava cegueira de nascença, aleijado que nunca andou, andava. Entendeu? O cara fazia coisas na área de saúde extraordinária, né? Doente mental, louco, com poucas palavras o cara voltava ao seu estado lúcido, né? Vamos chegando aqui para frente, gente. Tenta ficar mais pertinho aqui de mim, ó. Então, observa só. Eu comecei a pensar, gente, eu preciso copiar esse médico. O que ele tinha de especial, que ele fazia, que ele conseguia? E o que é pior, o que é mais engraçado, ou melhor, não sei, você sabe o que ele disse? Ele disse assim: ide e curai em meu nome. Ele deu uma ordem. Sabe o que é ide? Ide é imperativo afirmativo, quer dizer, vai e cure em meu nome. Cara, e aí os caras aí não conseguiam curar. Olha que interessante isso. Então, aí voltava nele e falava: mestre, nós não estamos conseguindo curar não, cara. Aí ele dizia o que para eles? Falta para vocês? Fé. Fé. Aí a gente começa a confundir o que é fé. Observa só, o conceito de fé. Então, ele deu o segredo. Ele curou todo mundo, e quando ele curava uma pessoa, o que ele dizia para a pessoa? Quem que te curou? Eu curei você? Ele falava assim: eu te curei. É assim que ele falava? O que ele falava? Tua fé te curou. Ou seja, quem que curou você? Você mesmo, meu amor. Não foi eu. Ele deu a deixa. Ele deu a dica para nós, reles médicos do século XXI e de outros séculos que aí vem. Então, a medicina está começando a despertar nesse sentido. Aí, eu comecei a perceber, gente, mas o que é fé? Na verdade, quando ele curava essas pessoas, ele queria dizer, sabe o que é fé?
Em outras palavras, tua mente te curou. É ou não é? Então ele dizia, tua fé, que na verdade é o quê? Tua mente. É que na época, se ele falasse tua mente, as pessoas não iam saber nem o que é mente, porque o ser humano ainda era muito limitado para entender o que é mente. Mas na verdade, fé está relacionado com o quê? Com mente. Tá certo? Aí é porque algumas pessoas confundem fé e acham que fé é acreditar em Deus. Meu amigo, não é nada disso. Acreditar em Deus, até o capeta acredita. Qualquer doente mental que você perguntar para ele se ele acredita em Deus, ele fala, acredita. Uai, mas que fé é essa? Afinal de contas, eu quero saber que fé é essa, né? Então, na verdade, é a mente do indivíduo que leva à autocura. Nós não precisamos de médico. Um dia nós vamos descobrir que nós não precisamos de médico. Porque o médico não nos cura. O médico, ele dá uma medicação que induz você a desenvolver a sua autocura. Quem vai trabalhar com medicamento é o seu corpo. E aí, existem vários estudos científicos comprovando que a diferença de uma droga placebo, que é uma droga falsa, que é uma bolinha de açúcar, em outras palavras, com o medicamento real, é apenas de 0,01%. Quando você cria um medicamento, por exemplo, você é um cientista, você está criando um medicamento. Então você quer provar que esse remédio seu é eficiente. Você vai pegar o seu medicamento e dar para 100 pacientes tomar o seu medicamento, extraído da planta, não sei das quantas, Aí, presta atenção, desses 100 pacientes que você tratou, 51 foram curados. Presta atenção. Aí, para você, na medicina, você tem que fazer o contrapeso, quer dizer, pegar outros e fazer a mesma coisa. Aí você pega 100 pacientes que não que têm a mesma doença e vai dar bolinha de trigo ou de açúcar para ele, que é o placebo, e fala, esse remédio é bom, cura essa doença. Aí, quando você vai fazer a análise, 50% ficou curado. Então, a Anvisa e toda a indústria farmacêutica aprova o seu medicamento. Fantástico! Então, presta atenção. 1% de diferença. Isso significa o quê, gente? Que quem está curando a gente de verdade é o remédio? A capacidade dele de curar é muito pequena. Nós não podemos menosprezar a fauna, aliás, a flora na área de tratamento, indiscutível. Mas quando você pega aquele chazinho de não sei de quê, que é excelente, na verdade a tua fé em cima daquele chá é que tem um fator muito preponderante, porque o fator curativo da erva em si é insignificante. Mas tudo depende da fé. O cara fala, cara, esse chá você não está entendendo. Ele levantou meu pai, estava no túmulo, já ia morrer. Quando você toma um chá, que você senta aquele trem descendo assim, você fala, vai curar que esse chá levantou o homem. E você levanta. Agora, se o cara fala, toma um chazinho assim, vai que dá certo. Não vai dar certo, não. Então, gente, uma coisa muito interessante que eu fui descobrindo com o tempo. E isso aí, eu estou juntando todo esse contexto. Aí, olha só, para mim, só dar o histórico para vocês por onde que eu cheguei a essas conclusões. Aí, quando eu fazia medicina aqui na UFMT, um professor meu, dermatologista, chegou um paciente com 2 verrugas, ele viu que o paciente tinha um poder diferenciado, aí ele falou, olha, se você quiser, você pode ir no meu consultório, eu cobro R$50 cada verruga para tirar, porque aqui, pelo SUS, a gente não está tendo material, não, a gente pode tirar. Mandou o paciente dele pro consultório. Chegou uma outra velhinha, pobrezinha, que tinha mais de 50 verrugas, eu falei, ela não vai dar conta. Eu fiz o cálculo, 50 verrugas, R$50, tá lascado. Aí ele chegou para ela, na minha cara, com os alunos ali, e falou, olha, eu vou ensinar para a senhora uma simpatia para a senhora tirar essa verruga. Eu fiquei olhando e falei, gente, esse cara tá gozando com a minha cara, esse professor. Aí ele falou, você faz o seguinte, pega lesma, não tem aquela lesma que fica andando no chão, aquelas lesmas, passa na verruga, a senhora vai passar aquela baba da verruga, e a mulher com aquela cara de nojo, passa,
joga para trás, não olha e segue em frente. Não olha para trás. Senão a verruga nasce de novo. Aí ele marcou 60 dias para ela voltar. Falei, essa eu quero ver. E eu de olho na dona da verruga, e esperando ela chegar. E nada. 60 dias depois me aparece ela sem nenhuma verruga. Eu fiquei encantado. Falei, gente, o que é isso? Professor, o que tem na baba da lesma? Deve ser alguma coisa química que derrete. Ele falou, não sei. Uma paciente me ensinou, eu ensino para as outras e está dando certo. Aí eu comecei a receitar lesma para todo mundo que eu encontrava com verruga. Um dia, tá eu no consultório ensinando a paciente a passar a lesma, e você vê que verruga, gente, é um brocotoma enorme que está fora do seu corpo quase, está na sua pele, e você consegue eliminar. Aí olha só, estou eu lá ensinando a simpatia da lesma, a dona falou, não, onde que eu vou achar lesma, doutor, uma hora dessa? Eu falei, não sei. Uma pacientezinha velhinha escutou, falou, doutor, não precisa nada disso, não. Eu tenho uma simpatia para verruga muito melhor. Eu disse, qual é? Ela falou, você faz o seguinte, você pega milho, passa nas verrugas e joga perto de uma galinha. Se ela comer, já era. Difícil a galinha não comer o milho. Aí, eu falei, a senhora tem certeza? Ela falou, absoluta. Ensinei para a dona o milho. Me volta a dona sem nenhuma verruga. Estou eu ensinando para outra o milho. Uma outra senhora do lado falou, Tomás, se não tiver milho, eu tenho uma melhor. Falei, qual? Aí eu pensei assim, a princípio eu pensava que era uma substância química que tinha na lesma. Depois eu falei, agora, o que tem no milho? O que tem a ver? E eu tentando achar a resposta científica. Aí uma dona disse, não, o senhor passa sal grosso, pega aquela pedrinha de sal, passa na verruga e joga no carvão. Estourou, sua verruga desaparece. Você tem que só ficar escutando. Estoura, vai, tá, ponto. O cara fala, já era a minha verruga. E então o que eu descobri, gente? Que na verdade não é a substância química que tem na lesma, não é nada que tem no milho, não é nada que tem no sal, é o quê? É a mente do indivíduo, curando as mais diversas doenças, tá certo? Daí eu fui juntando o quebra-cabeça, para mim poder entender, começando a estudar a mente humana, que eu estou apaixonado, percebendo que a mente realmente, ela tem um poder incalculável. Aí, eu recentemente tive na Concafras e tive a oportunidade de estar junto no hotel que eu fiquei, viajei com ele, Dr. Sabino, professor na universidade na Argentina. Ele é doutor em medicina e um professor renomado lá, ele é psiquiatra, ele fez também acupuntura, homeopatia, o cara tem uma formação vasta. E ele dizendo para mim que estava fazendo um trabalho que ele aprendeu, porque ele foi num congresso nos Estados Unidos, no Texas, e ele aprendeu com o Dr. Carr e outros especialistas, professor da Universidade do Texas, a fazer um tratamento para o câncer, que são chamados visualizações terapêuticas. Um trabalho realizado para curar câncer com a mente. Eu falei, meu Deus, mesmo? Ele falou, Márcio, e eu estou assustado. A quantia de pacientes que eu consegui já curar na Argentina com esse processo de visualização terapêutica. Porque os Estados Unidos é referência. Todos os Estados Unidos mandam para o Texas pessoas com câncer para o Dr. Carr, que tem uma clínica junto com uma equipe, mais uma psicóloga extraordinária, que fazem o trabalho de visualizações terapêuticas, que eu vou ensinar para vocês o que é isso. E eu fui somando todas as coisas. Olha só, eu li um livro de um professor, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de psiconeuroimunologia. E esse médico, ele conta a importância das visualizações terapêuticas também, e ele fala de um menino que tinha câncer. Só que ele relata uma história única. Quando eu pego esse livro aqui, eu fiquei louco, porque aqui, esse doutor Carl Simonton, ele tem centenas de casos registrados, para não falar que é um caso esporádico que aconteceu, né? E vem aqui na frente, senta aqui, ó. Vocês estão chegando aí, senta aqui na frente, tem lugar aqui pertinho de nós, vem cá. Então, gente, muito interessante esses casos. Aí eu fiquei encantado, porque desde 71, presta atenção, quando ele tratou o primeiro caso, ele está atendendo
pacientes nessa área. Ou seja, tem 48 anos que ele faz esse trabalho. E eu, como médico, vim tomar conhecimento disso, estou tomando pé de tudo isso agora. Você vê que coisa absurda, né? Isso com toda a tecnologia, com a informática, com todas as informações que a gente tem. E a gente acha que, né, câncer não tem cura e você vai morrer e acabou. Interessante isso, né? Então, aí eu começo a fazer essa experiência de visualização e achando fantástico o resultado do trabalho. E quis dividir com vocês aqui essa experiência, que vocês, com certeza, eu vou indicar aqui os livros que vocês vão ler e a gente vai poder divulgar isso para que a gente possa estar levando. Principalmente aqueles casos de doença autoimune, que a gente vê uma resposta muito pequena e a gente sentir o quanto a gente pode mudar nessas pessoas, né? Como realmente elas podem mudar a partir desse momento, tá? Então, esse médico aqui, ele faz uma pesquisa, olha que interessante. Na verdade, o que eu queria era ler tudo para vocês, que tem cada caso aqui fenomenal, né? Então, ele começa relatando que como que foi que ele atendeu o primeiro paciente dele com câncer. Era um paciente que tinha um câncer de garganta e com metástase para várias partes, ossos e tal. E era um paciente tão grave que os médicos acharam que não compensava mais radioterapia nem químio e resolveu mandar para casa para morrer. Porque não tinha mais como. Porque tinha metástase para quanto era lado. Paciente grave. Deram 60 dias para ele. Mandaram o paciente. Foi aí que o Dr. Carl Sigmund, ele vai e começa a fazer, pegou esse paciente como experiência daquilo que era a visualização terapêutica que ele aprendeu, para ele começar a fazer o tratamento. 60 dias depois, o paciente não tinha uma metástase, estava completamente curado. Resultado, os médicos ficaram estarrecidos, os colegas achando aquilo um absurdo. E aí, o que você não conhece cientificamente, você chama de milagre. Que milagre foi esse que esse médico fez? O que é isso? Então ele começou o trabalho. E depois desse, eu tenho ali centenas de casos relatados de pacientes terminais, prestem bem atenção, que conseguiram se libertar das suas doenças, principalmente o câncer, né? Bom, aí o que ele fez? Ele fez toda uma pesquisa científica, que está nesse livro. Eu ia digitar, vocês me perdoem, ia digitar isso e trazer em transparência para mostrar as referências. Esse livro aqui, ó, que ele editou em 78, tem 360 referências bibliográficas de pesquisa científica de médicos da Suíça, da Alemanha, da Inglaterra e do próprio Estados Unidos, comprovando a sua teoria. Eu diria que é quase uma tese de doutorado esse livro aqui dentro da área, tá? Mas ele escreveu mais 4 livros, tem outros, tá? Então, aqui, com a vida de novo, né? Relatos aqui interessantes. Aí, olha só, ele fez uma pesquisa na área do câncer, que eu vou abordar esse assunto, depois a gente abre para a pergunta, buscando a origem do câncer. Qual a causa? Por que as pessoas têm câncer? E olha que interessante, ele entra dentro da questão, por exemplo, alimentar, que hoje está muito em voga, né? Há uma preocupação enorme com a questão alimentar. E o que ele faz? Diante de todas as pesquisas que ele fez, ele percebeu que determinadas pessoas que alimentam exatamente iguais, em países diferentes, tinham doenças, desenvolviam as doenças, em outros países não. Tá certo? Ela percebeu, por exemplo, que as japonesas, né, na área de câncer de mama, lá no Japão, na incidência é quase zero. Quando essas mesmas japonesas migram para os Estados Unidos, desenvolvem câncer de mama. Interessante. Aí eles começaram a perceber que os mesmos hábitos alimentares, as mesmas coisas, mas em lugar diferente, dão reações diferentes. Vamos ver, por exemplo, né, na Itália, o consumo enorme de queijo, de azeites e etc. E eles não são gordos. E eles conseguem ter uma saúde perfeita e viver aqui. A gente não pode comer isso, pode comer aquilo, cheio de coisa. Então ele começa a mostrar o seguinte, que a alimentação influencia na nossa saúde, sim. Mas a influência na origem das doenças não é tão relevante.
Ele pega, por exemplo, as substâncias radioativas que poderiam também, né, pacientes que foram expostos a várias radiações, inclusive pessoas que trabalham em centros de laboratório com raio-x e etc., e que nunca desenvolveram nenhum tumor. Mostrando que a radiação ela pode causar câncer, sim, mas ela não é o fator preponderante na causa do câncer. Enfim, ele fez toda uma pesquisa científica e tudo comprovado aqui. Você vai lendo, está a comprovação, porque ele mostra as teses e professores que provaram o que eu estou falando na área. Eu não vou citar os nomes aqui porque eu não tenho esse interesse. Depois você é que procura isso para você ter essa certificação aí, tá certo? Então, qual a conclusão que ele chega? Principal causa do câncer: estresse. Porque o que ele percebeu? Os países industrializados e os países onde a vida é mais agitada, a incidência de câncer é maior. Os países onde o indivíduo vive mais tranquilamente, a incidência de câncer muito menor. Olha que interessante. Pesquisas várias. Então, o principal causador do câncer chama-se estresse. E quem é que não vive com estresse? O estresse é a doença do século, gente. Então, vamos fazer só um estudozinho rápido sobre o estresse. O que é o estresse? Já que o câncer, o principal a causa, né, é o estresse. Embora, desculpa, é só fazendo um parêntese, embora ele tenha dito que a alimentação, na visão dele, tem uma influência muito pequena na área do câncer, na condição de estudioso da área de nutrologia, eu fiz um curso na Abram de 2 anos de nutrologia, uma pós em nutro, e eu vejo o seguinte, que o refrigerante em si, ele é altamente cancerígeno. Por quê? Porque ele altera o pH. Você vai pegar, por exemplo, o pH de uma Coca-Cola, ele está em torno de 3 a 4. O nosso pH sanguíneo é quanto em média? Vocês lembram? 7,6 para estar, né? Então o que acontece? Quando você toma um copo de Coca, o seu organismo fica todo ácido e você teria que tomar no mínimo 32 copos d'água para neutralizar o pH. E aí o seu organismo tem que buscar recursos para poder neutralizar. E ele fica brigando com esse processo. E todo o seu sistema imunológico, que era para estar cuidando de você, está preocupado em equilibrar o seu pH sanguíneo. E pH ácido predispõe a câncer. Por isso, tanto câncer em jovem nós temos visto ultimamente. Quer dizer, além do estresse, mais esses fatores que entram aí. E nós fizemos experiência em laboratório com refrigerante, tentando alcalinizar o refrigerante. Cara, a quantia de bicarbonato que você tem que usar para neutralizar é assustador. E o que eu fiquei mais chocado, água com gás. Eu gastei mais bicarbonato para neutralizar do que o refrigerante em si. Eu chego à conclusão, então, que o gás, ele que predispõe a essa acidez aí, e o nosso organismo começa a brigar. O que acontece? As células nossas, num pH ácido, elas tendem a ter a neoplasia, que é uma célula que não obedece à função das outras mais. Ela fica louquinha, como diz o outro, né? E ele vem mostrar, voltando aqui então para a questão do estresse, nesse parênteses que eu fiz sobre essa questão do pH, que nós temos que tomar cuidado muito com essa questão. Fugir dos industrializados. Pela Organização Mundial de Saúde, eu fiquei chocado quando eu vi que os embutidos, como mortadela, presunto e etc., é tão cancerígeno quanto o cigarro. Ele entrou igual o cigarro no índice de câncer pulmonar. Aí eu assustei, cara. Falei, o que é isso? E eu comia presunto. Entendeu? Eu falei, não como mais presunto. Eu falei, meu Deus do céu, entendeu? Porque, gente, quando ele entrou, páreo, você olha assim, cigarro, embutidos junto, com a mesma incidência de câncer. Resolvi sair dos embutidos. Então, apesar dele falar na condição, né, de estudioso na área de nutrologia, eu acho que nós temos que tomar cuidado com a nossa alimentação, indiscutivelmente, né, porque ela vai repercutir dentro de nós, tá? Mas ele afirma com pesquisas que o fator emocional é o principal causador do câncer e de outras doenças autoimunes. Olha que interessante.
Por quê? Porque quando você está estressado, tá certo? E depois eu vou dar a fisiopatologia do mecanismo. Mas a gente vai perceber o seguinte, que o estresse, ele faz com que na verdade, assim, todos os dias, teoricamente, nascem células no nosso corpo cancerígena. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que ela não tem nenhum controle, o seu corpo não consegue controlá-la. Ela se multiplica anarquicamente, ou seja, hora que ela quer. Ela não obedece o seu sistema imunológico, ela não obedece nada. Quando aparece uma célula esquisita, porque ela é uma célula diferente das outras, tá certo? O que o nosso sistema imunológico faz? Vai lá imediatamente, abocanha ela e destrói. E você vai vivendo. A vida toda aparecem células cancerígenas de você. E o seu organismo vai lá e recupera. Agora, quando o seu sistema imunológico está afetado, ele não faz esse papel. E o estresse leva o seu sistema imunológico a ficar extremamente baixo. Por quê? Porque preocupado em resolver o problema que você está causando, que o estresse causa, ele não atua na função dele. Ele vai estar voltado para outra questão. Entende? E ele não atua como ele deveria estar atuando. Olha que interessante. E o seu sistema imunológico abaixa. E o que eu tenho percebido? Estudando com maior profundidade a doença chamada depressão, que é a doença do século, o que nós temos descoberto? Que quando você fica deprimido, o seu sistema imunológico deprime. Eu tenho uma colega que fez pós-doutorado na USP na área de imunologia. E ela me contando a pesquisa que ela fez. Olha o que ela fez. Olha a experiência. Pegou uma paciente e tirou o sangue dela e dosou os anticorpos, né? O sistema imunológico dela, a imunoglobulina, para ver como estava. Aí deu X, presta atenção. Aí pegou essa paciente e colocou para assistir um filme de terror. Um filme horroroso, daqueles que o cara fica desesperado e vem comer aquela casa toda. Um filme de terror para ela assistir. Um filme de violência também, tipo Hitler matando, aquela coisa toda. Depois ela vai lá e colhe o sangue. Logo seguido o filme. Colhe o sangue do paciente e leva para o laboratório. X-10 imunoglobulina. Baixou lá embaixo. Aí, presta atenção. Ela pega outra paciente. Dosa o sangue dela. Deu X imunoglobulina, anticorpos. Põe ela para assistir um filme de amor, de altruísmo, lá de Madre Teresa de Calcutá, ajudando os outros, com aquela paisagem linda, Vai logo em seguida do filme, dosa, tira o sangue dela, leva para o laboratório. Imunoglobulina X × 10. A imunidade lá em cima. Está comprovado. Um filme faz o seu sistema imunológico ficar ativo ou inativo. Por isso que às vezes o cara vai no cinema, no dia seguinte uma gripe. Ele fala, eu acho que foi o ar-condicionado do cinema. E esquece da emoção que ele teve, que ele viveu naquele filme. Se um filme mexe com a nossa vida, imunologicamente falando, você imagina a convivência no dia a dia. Um marido que quer te ver longe pelas costas o tempo inteiro, uma mulher que quer te matar, e que um clima, briga dentro de casa, filho, papagaio, periquito, isso vai desgastando o indivíduo. E muito, não é? Então isso mexe com as nossas emoções e muito. Então, Hipócrates, ele já falava que as origens das doenças estão relacionadas com o quê? Com a nossa conduta. Aí quando surge a infectologia, quando surge a microscopia e que eles descobrem as bactérias, eles começaram a achar que não tinha nada disso. Conduta não tinha nada a ver com conduta. Que a gente poderia ter a conduta que quisesse, essa é a bactéria que causa a doença. Mas aí depois eles foram observar que hospitais de tuberculosos, quem trabalhava lá dentro não pegava tuberculose. Ué, por quê? Médicos, enfermeiros, quem limpava os catarros, tudo não pegava tuberculose. Aí que surge a imunologia. Opa, eles têm um sistema imunológico alto. Então você estando com o sistema imunológico alto, você pode estar em contato com bactérias, com vírus, com o que quiser que você não pega. O problema é o seu sistema imunológico, não é? Então, nós vamos perceber nessa pesquisa que
que o estresse é o principal causador de câncer na atualidade, em todos os tempos foi. O fator emocional. Aí eles vão pegar, por exemplo, pessoas que tinham uma vida extremamente estressada, e corrida, e desesperada. Mas quando ela tem esperança de que ela vai conseguir, ela está conseguindo lidar com esse estresse e com todo o processo. O problema é quando ela desanima, presta atenção. Quando ela chega à conclusão que não vale a pena e ela entra naquele quadro depressivo pós-estresse. Aí ela diz, não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? Não dá. Aí, meu amigo, começa o processo. Aí teve uns médicos americanos que fizeram uma pesquisa. Eu vou ler isso aqui para vocês porque, tá? Só para a gente mostrar. Ele fez uma comparação das situações que levam a gente a ficar deprimido. Só um minutinho. Eu tinha que ter digitado, mas como está muito recente, eu não consegui. Espera aí. Vocês me perdoem a coisa aqui. É uma tabela. Só um minutinho. Vocês vão ler esse livro, vocês vão apaixonar. Tá aqui, ó. Achei. Deixa eu só mostrar para vocês. Eles montaram uma tabela baseada em pesquisas mesmo, né? De fatores aqui, ó. Escala de avaliação da readaptação social. Então ele diz o seguinte, que cada acontecimento desse vai medir o grau de estresse que o indivíduo tem. Isso já foi feito pesquisa científica, para medir o grau de estresse. Olha que interessante. Aí ele mostra o seguinte, morte do cônjuge, num valor de 0 a 100, é 100. Olha que interessante. Então, ele entra como numa escala de 100. Divórcio, 75. Sabe aquela briga toda? Não sei o quê, aquele rolo, tudo rolo que o divórcio dá. Separação inicial, 65. Prisão, 63. Até prisão, ele foi colocando tudo, só para você ter ideia. Mudança de trabalho, 39. Só de você mudar de trabalho, você já tem um estresse novo. Você não sabe como vai ser o novo trabalho, e aí você fica ansioso. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou passar fome, e agora? O que vai ter? Será que alguém vai? Só 39. E assim vai. E ele fala que até acontecimentos que a gente acha saudáveis começa a ter problema, a nos estressar. Olha só, problema com o chefe, 23. Só de você ter um problema com o chefe. Toda vez você tem que encarar aquele chefe, olhando na cara dele. Mudança de local de residência, só de trocar de residência, 20. Olha só, gravidez, 40. Gravidez. Casamento, 50. Você fala, gente, mas casamento é uma coisa tão boa, tão saudável, você era para estar alegre, feliz, estressa. Tem que comprar vestido, tem que não sei o que, será que eu vou entrar no vestido, como vai ser a festa? Toma lá de gato, 50. Olha só o grau de estresse. Ou seja, até as coisas que aparentemente são anti-estressantes, podem causar estresse em nós, tá vendo? Depende de como lidarmos com esse estresse. Essa é outra questão que eu vou falar agora, ó. Mudança de hábito recreativo. Só de você mudar de hábito recreativo. 19. Qualquer mudança na nossa vida nos estressa. Interessante. Qualquer mudança. Mudança de atividade religiosa. 19. Até mudança de atividade religiosa. Fizeram toda a pesquisa, tá aqui para vocês verem, ó. Uma por uma, ó. Período de férias natalinas. 12. Você estressa nas férias. Já viu isso? É para onde nós vamos, como que vai ser? Já pagou o hotel, não pagou o hotel, não sei o quê. E a gente pensa que tudo isso é muito saudável. Mas o indivíduo consegue estressar com passagem de avião, com não sei o quê, com não sei o quê. É incrível como que o ser humano é. E tem pessoas que são estressadas por natureza. Qualquer coisa para ela é motivo de pânico e ela entra em desespero. Porque não sabe se vai dar certo e não vai, fica pensando o tempo todo. E é algo que é saudável, gente. É suas férias, você era para estar feliz, tranquilo, relaxado. Está sendo desespero, né? Então ele fez aqui uma mudança, ele fez uma escala mostrando aqui para nós como que o estresse realmente ele tem esse fator. Como o estresse vem a criar uma suscetibilidade à doença. Como que acontece? É aquilo que eu falei. Porque o que é o estresse, gente? O estresse é uma sobrecarga de trabalho que nós queremos desempenhar e a vida moderna exige isso.
é WhatsApp para responder, é não sei o quê, é não sei o quê, e você tem aquela correria louca. É criança para levar na escola, trazer da escola, tem que trabalhar. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma sobrecarga de trabalho, a gente dorme tarde, não sei se vocês repararam, e acorda cedo. Na maioria das vezes, nós não dormimos o tempo suficiente que deveríamos dormir. E isso, ao longo do tempo, uma coisa é um dia, outra coisa é ao longo dos anos, vai levando você a quê? A um cansaço, a uma fadiga. Isso leva você a quê? A uma depressão. Porque você começa a ficar triste. Triste por correr tanto e não dar conta. Porque não tem correria que dá conta desse sistema nosso. Não tem. Quanto mais você corre, mais a vida põe você para correr. Já reparou isso? E se você vira um instrumento de correria. E não tem tempo de parar para pensar. Para nada. É só correria. Vai indo, você entra em estafa. Cansaço. Porque você abusa do veículo físico. O nosso corpo é um templo sagrado. Você abusa dele. O que eu percebo hoje em dia com grande facilidade, gente? As pessoas não têm hora certa para comer. Nem para comer. Come de pé, atendendo o celular. Que isso, menino? Senta. Desliga esse celular. E agora é hora sagrada de você comer. Não é? Então as pessoas, elas não estão se amando. Elas estão numa correria, num desespero louco. E nisso nós temos que aprender com os orientais. Há todo um ritual para sentar na mesa, para... Entendeu? Há todo um... É muito importante isso, né? Até o jeito dele... Eles são tão exagerados que até o jeito de pegar no copo tem um jeito. Você está entendendo? Nem pega no copo, nem vê, tá tomando... Como você pegou no copo? No que copo? Ele não enxerga o copo. Ele está tomando banho assim, pensando, meu Deus, eu tenho que ir em tal lugar, tal lugar. Ele não sabe se ele ensaboou a orelha dele direita ou não. Se ele lavou. Gente, é uma loucura essa nossa correria. É um desespero. E o que eu percebi? Não vale a pena. Essa correria não vale a pena. Então você tem que reduzir a sua carga. Nós precisamos nos amar mais e cuidar com o famoso estresse. Porque senão a gente vai morrer antes da hora e não vai dar conta de fazer tudo o que precisa. Essa que é a grande verdade, né? Então, esse livro fala também que, apesar do estresse ser o causador número 1 do câncer e de outras doenças autoimunes, tem pessoas que sabem lidar com o estresse e que não conseguem deprimir o seu sistema imunológico. Por quê? Porque ele tem uma capacidade, uma resiliência de se adaptar ao novo muito grande. E isso depende muito de cada pessoa. Mas ele diz que isso é meio raro, porque a maioria das pessoas não consegue lidar com o estresse e acaba se desgastando mesmo e deprimindo, cansando antes da hora, por causa do excesso e a sobrecarga de coisas que ele tem que desenvolver. E a autocobrança do indivíduo. E eu percebo assim, que nesse sentido, a mulher, por ser mais responsável, é a que mais sofre nesse processo aí. Que mais desenvolve, principalmente o câncer. Porque elas são bem mais estressadas, porque elas querem tudo certo. E o perfeccionismo de querer tudo perfeito é outro problema gravíssimo. Porque ela vive estressada. Porque nada está bom. Podia estar melhor. Se por um lado isso é bom evolutivamente, por outro você acaba morrendo antes do tempo. Então nós temos que aprender a relaxar, deixar a coisa mais solta, mais leve. Não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis, mas nós temos que ser um pouco mais tranquilos e um pouco mais confiantes, né? E não ficar tão preocupado e tão estressado com tanta coisa. Lidar com isso é um trabalho que nós vamos depender muito do auxílio dos psicólogos. Eu não tenho dúvida disso. Nós precisamos que a gente sente, pelo menos, para conversar com um psicólogo a respeito de nós mesmos. É um grande terapeuta, ou um terapeuta, né?
que sente e te ouve e te dê condição de você estar trabalhando as suas emoções, né? Beleza? Bom, até aqui, alguma pergunta? Tudo bem? Tá tranquilo? Todo mundo concorda? Quer fazer alguma ponderação, tal? Aí nós vamos entrar agora na explicação da fisiologia, da fisiopatologia, da origem do câncer e o que a gente pode estar fazendo e como que é essa proposta terapêutica nova da visualização terapêutica. Pois não, Oswaldo? Ah, problemas financeiros, sim. Aqui tem problema de ordem financeira. Depois você olha o valor. Eu não sei, vai ter que olhar aqui. Aqui tem tudo, viu? Problema financeiro é um deles. E é pesado. Deve ser aí uns 50 pontos no mínimo. Entendeu? Problema financeiro. Depende do problema. Desemprego total, eu acho que o cara entra em caos. Principalmente... Isso é média. Mas aí varia de pessoa para pessoa. Pois não. Muito grande, porque na verdade nós vamos perceber que quando o sistema imunológico ele é alterado, ele vai alterar também o sistema endócrino e toda a parte hormonal é comprometida. E aí acaba de completar o ciclo, para acabar de danar. Então, o sistema imunológico deficitário, ele vai estimular também o processo endócrino e os seus hormônios ficam totalmente alterados. Sim, e os radicais, lógico, né? Que aumentam dentro desse contexto, né? E aí você começa a pensar nos antioxidantes, que hoje é o grande tchan da história. Mas nenhum oxidante é mais potente do que a sua mente dentro de qualquer contexto. Porque, né, por mais que você tome antioxidante, se você, para combater os radicais livres, se você não tiver a sua mente equilibrada, você está frito. Fala aqui. Bom dia. Só para contribuir, né, não desacreditando de nada e confirmando isso que o Márcio fala, no Netflix tem um documentário que chama Heal, que traduzido é curar. Então lá, médicos, cientistas já estudam, fala que o estresse é o causador principal do câncer, eles trazem toda essa questão. E nós temos duas obras na doutrina espírita, que trazem muito bem essa questão do pensamento e de quanto a mente nos adoece, que é O Poder da Mente, de Sueli Caldas Schubert, e Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, que lá eles falam exatamente o quanto nós nos adoecemos através dos nossos pensamentos. Só para colaborar. Muito bem lembrado, né, Liceia? Bacana, é isso mesmo, gente. Tem várias referências para trabalhar isso aqui, né? Mais alguma pergunta? Ah, ele quer que eu fique aqui por causa da maquininha aqui. Mais alguma pergunta? Ah, pois não. Se as ondas eletromagnéticas do micro-onda podem desenvolver fator cancerígeno. Olha, ainda é muito novo, né, para a gente dizer. Agora, o que a gente tem visto e estudado é que mesmo a questão da rádio... Como é que chama? Que eu acabei de falar? A radiação, né, independente do que seja, ela interfere sim, mas não é um fator preponderante. A mente é superior a qualquer coisa. Pode ser, se eu tivesse que dar uma nota e falar enquanto você acha que influencia o micro-onda, ou você está dormindo com Wi-Fi radiando para você toda aquela onda de energia, né, para você. Eu acho que é difícil de avaliar, mas eu não creio que seja tão significante. Mas tem influência, é indiscutível, tá certo? Agora, o quanto disso ainda tudo é muito novo, né? Ah, perfeito. Então ele já colocou ali que são ondas, né?
infravermelho, é só para aquecer. Então, não radia. Isso é um fator que ele coloca e que é mito. Então, tem muita coisa que realmente a gente tem que ficar. Às vezes, você está mais preocupado com o micro-ondas quando o problema maior é o seu problema emocional com o seu relacionamento e a sua mente. Entendeu? Então, isso é interessante. Você quer ver um outro mito interessante e que a gente que é ignorante acaba repetindo igual? Eu fiz um curso na Abram sobre essa questão, dizendo que as pessoas acham que o frango, por exemplo, não é bom comer porque tem muito hormônio na carne, porque um frango antigamente levava 6 meses para crescer e engordar, e que agora com 45 dias ele vira uma bolinha e está na hora de comer. Então que isso é hormônio que a gente está comendo demais, tal, né? E aí a engenharia alimentar vem mostrar para nós que nada disso. Não tem hormônio na ração. Até porque a Anvisa proibiria. É proibido colocar qualquer tipo de hormônio ali. O problema é que esse frango é geneticamente modificado, foram fazendo várias como é que chama? Experiência genética e pegando o melhor para que pudesse. É igual o gado, que hoje tem um gado que produz 90% de carne, pouquíssima gordura, porque ele foi geneticamente modificado para isso. Então tem nada de hormônio. Então é mito também achar que nós estamos comendo hormônio, que o hormônio vai matar. Aí você começa a preocupar com a galinha para acabar de completar, com tanta coisa para preocupar, ainda tem que preocupar com a galinha. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Tem uns mitos aí na história, tá certo? Mas a mente nós não podemos deixar de lado, porque senão nós vamos enrolar o meio campo, né? Tá certo, gente? Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Mais alguma pergunta? Como que funciona as visualizações terapêuticas? Olha que interessante. Esse médico que eu falei para vocês, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é psiquiatra e, infelizmente, já não está mais encarnado. Suicidou. Pode um trem desse? Um cara que é um gênio. Escreveu um livro maravilhoso, que é esse livro de psiconeuroimunologia, né? E ele relata o seguinte, ele relata um caso muito interessante de uma criança de 9 para 10 anos que tinha um tumor cerebral inoperável. Ele era muito grande e ele era bem numa localização que não dava para fazer cirurgia, porque ele ficaria extremamente lesionado. E os médicos suspeitavam, pela característica do tumor, que seria um tumor maligno, e que não dava para operar. E o tumor só crescendo. E devido à localização, mesmo que ele fosse um tumor benigno, não dava para operar. Então o pai chegou o médico chegou para a mãe e disse: olha, seu filho tem um tumor assim, assim, infelizmente não dá para operar, e ele tem pouco tempo de vida. Tá certo? Então eu tenho que te dizer isso, infelizmente, tal. E ela disse: meu Deus, é aquela coisa toda, chorou e tal, tal, tal. Então ela chegou em casa, tal, e o filho, percebendo a postura dela, disse: mãe, o que foi? Falou: não, é porque você tem uma lesão cerebral e o médico está vendo como nós vamos fazer, tal. Mãe, eu posso ver como que é essa lesão? Aí ela falou: olha, meu filho, ele mostrou lá na ressonância magnética, na tomografia, como que é. Ele falou: eu quero ver, mãe. Como é? Eu quero ver como que é esse tumor. Bom, se você quiser, eu vou levar então você no médico para ver. Aí levou o doutor, ele quer ver como que é. Aí o médico colocou lá na tela e mostrou para ele. Falou: olha aqui, ó, esse é o seu tumor. E ele dizia: vai mostrando para mim o tumor. E ele olhou o formato do tumor. Entendeu? Que tinha um formato assim, meio de uma ameba, um exemplo, né? Ele olhando ali, e ele falou: nossa, tá bom. Aí ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dar um jeito nele. E aí o médico falou: ah, que bom que você vai dar um jeito nele, pode dar. E o médico achou graça. Bom, o menino foi embora para casa, e ele com uma dor de cabeça violenta e a situação só complicando. E então, de repente, o menino teve uma síncope, ou seja, um desmaio, desmaiou. A mãe, desesperada, pega o menino, achando que ele estava morrendo, levou correndo para o hospital, para a UTI. Ficou na UTI 2 dias, e o menino foi melhorando, melhorando, melhorando de forma assustadora. Os médicos acharam aquilo fantástico, levou o menino para o quarto, e o menino só melhorando, e ele falou: o que esse menino teve? O que foi? Aí resolveram, uma semana depois, repetir a ressonância. Simplesmente o tumor tinha desaparecido. Esfacelou no cérebro, ficou apenas micropartículas distribuídas pelo cérebro do menino. Então eles disseram: meu Deus, o que aconteceu? Aí foram conversar com ele, falou: escuta, o que você fez? Você falou que ia dar jeito. Ele falou: não, eu fiquei imaginando eu voando no meu aviãozinho e soltando bomba para matar ele. Falei: vou matar esse tumor. E eu fiquei soltando bomba.
3 dias tentando matar e não acertava. A hora que eu falei, acertei na mosca, foi em cima. Eu consegui destruir o tumor. Cara, aí ele relata esse caso e fala que é um caso a ser estudado, que ele ficou sem compreender, todos os neurologistas ficaram de queixo caído, sem entender aquilo, como que um guri, com o sistema dele, o joguinho eletrônico dele lá, ele conseguiu detonar o tumor e tal, e ficou como um caso raro a ser estudado. Mas, gente, isso foi quando? Isso foi na década de 80, 85, quando nos Estados Unidos já estavam fazendo visualização terapêutica, faz é hora. O que esse menino fez nada mais é do que o quê? Visualização terapêutica. Olha que interessante. Então, como funciona esse tratamento de visualização terapêutica? Bom, a primeira coisa, deixa eu colocar aqui. Depois que eu falar, eu vou entrar no mérito ali. Só um minutinho. Onde que eu marquei aqui? É tanta coisa. Ah, tá. Gente, a primeira coisa que ele coloca como fator preponderante na cura do câncer, no processo de visualização terapêutica, é vontade de viver. O cara tem que querer viver. Porque o cara que não quer mais viver, meu amigo, esquece. Já faz a Pax, já ajeita tudo. Porque vai morrer. Ele tem que querer, gente. Presta atenção. O que o doutor Carl Simonton descobriu? Que o paciente que chegava para ele e falava, doutor, eu não quero mais viver, ele nem tratava. Fala, não, então não vou te tratar. Não, pode ir. Esquece. Ele tem que querer viver, vontade de viver. Se ele tem vontade de viver, meu amigo, é o ponto positivo. Por quê? Porque aí ele vai realmente buscar esse tratamento. Agora, o cara que não quer, não tem jeito. Ó, numa pesquisa na área do câncer, gente, isso foi pesquisado na Suíça, na Suécia, na Inglaterra, na Escócia, várias experiências. Todo paciente de câncer teve algum problema emocional nos últimos 6 meses a 12 meses. Sabe quantos por cento dos pacientes comprova-se isso? Mais de 80%. É a viúva que perdeu entre aspas, o marido há 6 meses e não está sabendo lidar com essa perca. É engraçado que teve um caso que ele relata de uma mulher que odiava o marido, presta atenção. E ela sonhava com a morte dele, presta atenção. E ele morreu. 6 meses depois ela morre. Quer dizer, ela, em vez de ficar feliz, ela não soube lidar com essa perda. Foi tanta emoção que ela acabou entrando num quadro de depressão e morreu 6 meses depois com câncer. Já pensou um trem desse? Quer dizer, eu fiquei, meu Deus, ela era para estar feliz, alegre e tal. A perda de cônjuges. A mulher, principalmente, quando os filhos crescem, casam, vão sair de casa, e que ela não sabe lidar com essas perdas, e ela aposenta. Então ela começa a se sentir inútil, e ela sente que a vida dela perdeu sentido. Essas normalmente desenvolvem câncer também. Então ele vai mostrando os casos. O índice de pessoas com câncer nos aposentados é 80% maior do que quem não está aposentado. Olha a aposentadoria aí. Porque o cara fala, não tem o que fazer, tem sentido mais para a vida, desanimado, sexualmente não funciona mais. Então ele, em vez de buscar outra fonte de prazer, ele fala, sou um morto, eu não preciso mais para nada, já nem funciona o negócio. Aí pronto, aí o cara desanima, entra em quadro de depressão, tá certo? Perde a motivação de viver, e essa é uma das principais características. Então são vários. Crise conjugal, onde você não consegue resolver o problema. Traição, onde a mulher sente uma decepção enorme quando descobre que o homem tem uma relação extra, entendeu? Para ela é quer dizer, às vezes ela está imaginando, mas quando acontece com ela, ela não sabe lidar com essa questão. Perda de filho, um filho que ela ama e ela não consegue lidar com essa perda, desenvolve a doença também. Enfim,
vários problemas de ordem emocional. Então pegaram todos os pacientes nessas várias cidades e pesquisaram. Todo paciente com câncer viveu um drama emocional que mexeu muito com ele nos últimos 6 meses a 1 ano. Ok? Então, olha como é perigoso certas posturas que nós vamos ter diante de certas situações que acontecem conosco. Então, nós temos que ficar em alerta. Por quê? Porque isso pode desenvolver um câncer em nós. Tá certo? Às vezes você fala, uma depressãozinha. Não é depressãozinha, não. Seu sistema imunológico vai estar deprimido também. E as células cancerígenas vão se multiplicar dentro de você. Tá certo? Então, é fundamental. Primeira coisa, então, na visualização terapêutica é você querer viver. Ou você ter um motivo para viver. Outra experiência muito interessante. Antes de eu estudar esse livro, olha que interessante, o Maurício Crispim, um médico de Brasília, ele nos conta algumas experiências que ele está vivendo e relatando para documentar uma tese de doutorado dele. Olha o que aconteceu. Ele chegou para um paciente e o paciente, quando ele olhou o resultado dos exames, ele pediu, um paciente já de uma certa idade, ele pediu os exames para o paciente. Quando ele veio, ele assustou, porque o paciente já tinha um câncer de próstata com metástase para todo o corpo. O do fígado estava enorme o tumor. Ele falou, meu Deus, pelo cálculo dele, o paciente teria no máximo 60 dias de vida. Ele falou, cara, eu nunca vi um paciente com tanta metástase assim. E ele pensando, meu Deus, como que eu vou dar notícia? Eu tenho que ter um familiar. Então, quando ele chegou, doutor, eu vim aqui para ver o resultado. Ele falou, escuta, você tem algum parente que poderia vir para que nós possamos conversar e eu te passar o resultado? Ele falou, não, doutor, eu não preciso de parente, não. Se tiver com uma doença grave, você já me fala logo que eu sou muito bem resolvido nisso. Fica tranquilo, pode falar aí e não tem esse negócio, não. Aí o Maurício falou, olha, eu senti que poderia falar. Então falou, infelizmente você tem um câncer de próstata que já está totalmente metastizado, está em todo o seu corpo. E ele falou, fala quanto tempo de vida eu tenho, doutor, isso que eu quero saber. Eu tenho que arrumar minhas coisas. Cara, resolvido mesmo. Aí o Maurício falou para ele, ó, eu te dou no máximo 60, 90 dias. Se você tiver sorte, 90. Ele falou, olha, infelizmente eu vou ter que decepcionar o senhor. Porque deixa eu te explicar, eu trabalho aqui no Orquidário de Brasília e eu fiz um cruzamento híbrido de uma orquídea preta e ela só vai florescer em dezembro. Isso era janeiro. Ele falou, então enquanto a minha orquídea não dá flor, meu filho, não posso morrer, não sei se o senhor está entendendo. Ele falou, não, tudo bem. Aí ele falou, então sinto decepcionar o senhor, mas eu volto então depois para ver. O Maurício falou, então tá bom. Quando saiu, o Maurício pensou, meu Deus, que flor, cara. Só se for do outro lado que ele vai ver flor. Não tem jeito. Foi embora. Janeiro do outro ano, a secretária chega com a ficha do paciente para o Maurício. Quando o Maurício olhou, falou, minha filha, eu que sou espírita, você que está vendo espírita, esse homem está morto, faz a hora que eu escrevi aqui, ó. Eu nunca errei. Eu já errei por 30 dias, mas errar por 1 ano eu nunca vi. Ela falou, ele está aí. Falou, meu Deus do céu, manda entrar. Diz que ele entrou com a foto. Doutor, olha a flor da minha orquídea. Olha que coisa linda. Eu vim para o senhor ver aí quantos dias de vida que eu tenho, mas ele falou, meu filho, de você eu não sei mais nada. Dá para o senhor repetir os exames? Dá. Aí ele fez todos os exames de novo. O Maurício ficou impressionado. Todos os tumores iguais, não cresceram 1 milímetro, mas todos estavam lá. As metástases e tudo lá parado. Congelado, esperando a flor. Aconteceu uma coisa bizarra que eu nunca vi. O seu tumor não cresceu em nada. Eu nunca vi isso. Ele falou, então eu também não sei. Se o senhor que é médico não sabe, eu também não sei. Agora, aí ele falou assim, e quantos dias de vida que eu tenho? Ele falou, agora eu não sei mais, porque o senhor é uma coisa absurda, que eu nunca vi igual. Entendeu? O senhor não tem mais nada para fazer? Ele falou, tem. O meu primeiro bisneto vai nascer em julho. Então, antes dele nascer, não dá para morrer. Isso aí o senhor pode escrever aí no seu negócio, está escrito. O senhor falou, está dito. Olha que coisa incrível. Aí, ele disse, então vou marcar a consulta para agosto, né? Ele falou, isso, eu venho em agosto no senhor para ver como é que está. Quando foi em agosto, volta o homem, igualzinho. O Maurício falou, gente, isso não existe.
Quer dizer, 1 ano e meio para quem tinha 60 dias de vida. O Maurício ficou assustado. Aí ele chegou e falou, doutor, agora é o seguinte, tem mais neto, não tem mais orquídea, não tem mais nada. Agora eu estou pronto para morrer. Ele falou, o senhor não tem mais uma coisa? Deve ter. Tenta lembrar. Ele falou, não tem não. Não tem não. Aí o Maurício falou, bom, então agora eu não sei quanto tempo o senhor tem, tudo depende de você. Aí ele falou, não, eu vou dar notícia para o senhor, eu vou pedir para minha esposa, quando eu morrer, eu vou mandar ligar para o senhor para avisar que eu já morri. 60 dias depois, a esposa ligou dizendo que ele foi a óbito. Aí o Maurício diz, Márcio, isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E não é o primeiro. Ele teve 3 pacientes mais ou menos similar. Então, gente, vocês vejam o que a mente é capaz de fazer. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o quê? É um ideal, é um sonho, é uma garra, é algo que você tem que fazer. Porque se você tiver, meu amigo, aí você tem chance de viver. Agora, se você entregar o queijo de rapadura, eu não tive uma panada, eu vou morrer. Vai morrer. Aliás, é um morto-vivo. Eu conheço um monte de gente que já era para estar enterrado. Porque eles estão literalmente mortos. Você olha no olho dele, ele está apagado, ele está assim, ele está morto. Hã? É um defunto ambulante, entendeu? Não, ele disse que você está falando isso é para mim. Não, não é para o senhor não. Estou falando para nós aqui, ó. Tá certo? Não é para o senhor não. Aí, ó. Diz que tem dia ele fala, eu pensei que essa noite eu ia morrer. Então, gente, nós precisamos ter o quê? Um ideal, uma chama, algo pelo qual lutar. Se você não tem, inventa, arruma. E se não tem, vem para cá que eu tenho sonho de quilo para você me ajudar, né? Vamos sonhar, vamos construir, vamos fazer, porque quanto mais, entre aspas, ilusão você tiver, mais vida você tem. Né? Mas, na verdade, a gente não quer ilusão, a gente quer coisas sólidas, mas que é importante a gente pensar nisso. Bom, então esse é o primeiro passo para você fazer o tratamento. Tem esse predicado, você quer viver, você quer lutar, então a chance sua é grande. Como funciona a visualização terapêutica, gente? Você faz, agora nós vamos entrar na técnica propriamente dita. É feito um relaxamento, você faz um relaxamento de todo o seu corpo. Um relaxamento mesmo. Você imagina, por exemplo, o seu dedão do pé. Aí você mexe com ele e deixa ele bem duro. Aí você sente que solta e relaxa. Aí você vai relaxando peça, órgão por órgão seu. Você relaxa até os olhos, fecha ele duro e relaxa depois. Relaxa a face. Você faz uma técnica de relaxamento. Uns 10, 15 minutos, para quem já está treinado. Quem não está pode levar até meia hora, não importa o tempo. Você tem que relaxar. Depois que você relaxa, você vai fazer a sua visualização. Tá certo? Exemplo, você tem um tumor no seio. Então você vai lembrar do menininho que você tem que ver qual o formato do tumor. Aí, normalmente o terapeuta, que o doutor Sabino faz isso, e eu vou começar a fazer também visualização terapêutica com meus pacientes. Então ele vai descrever todo o tumor. Ó, ele tem esse formato que você já conhece, ele é espesso, a característica dele é de uma cor tal, e ele exala um cheiro tal. Você tem que fazer com que o cara visualize mentalmente todo aquele tumor, entendeu? Ele está localizado nessa parte do seu seio, assim, 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 e você vai fazendo a visualização. Aí o médico pergunta para ele, você já conseguiu? Aí ele pergunta, doutor, supondo que ele esqueceu alguma coisa, ele brilha? Aí você fala, sim, ele tem um brilho. Aí você vai descrevendo todo o tumor. Mentalmente ele tem que imaginar aquele tumor como ele é. Aí o médico vai dizer, agora você vai metalizar todos os seus anticorpos, que são células que protegem o seu corpo, e eles vão começar a destruir esse tumor. Como você acha que ele vai destruir? Uma paciente que eu estava lendo ali, ela brincava com aqueles joguinhos, não sei se vocês conhecem, que tem um bichinho que come. Ele não sei, você vai jogando assim, ele vai comendo assim, comendo, aquele joguinho.
Então ela imaginou que os anticorpos dela seria como um bichinho daquele que é come-come, que você tem ali no joguinho. E ela imaginou todos os anticorpos sendo come-come, e chegando no tumor e começando a comer o tumor, e o tumor se debatendo, e ela vendo a cena dele comendo todo o tumor, tá certo? Esse exercício, depois que ela vê isso, aí o que ela faz? Ela sente que ela tem que pôr todos os seus come-come para descansar agora, porque à tarde ela vai repetir o tratamento. Então ela faz essa visualização por três vezes por dia, em média de 10 a 15 minutos. Como que o Sabino faz? O Sabino faz o processo no consultório e grava num pendrive para o paciente toda a técnica de relaxamento. Aí ele chega em casa, relaxa, fica num lugar silencioso, tranquilo, música suave, põe o pendrive e começa a escutar o médico falando, como se o médico estivesse fazendo novamente com ele a visualização, que leva em torno de 30 minutos, o Sabino falou, 30, 40 minutos por paciente. Aí ele põe para repetir. É como se ele estivesse tomando o remédio 3 vezes ao dia. E ele repete isso durante um período de 30 a 60 dias, aonde o Sabino depois vai pedir novos exames e ver como está esse tumor. E o resultado é assustador. É fantástico. Entendeu? Onde os anticorpos do indivíduo vai lá e consegue destruir o tumor, similar ao menininho que soltou a bombinha lá no indivíduo. Ele ativa todo o seu sistema imunológico. Não é interessante? E muito simples de se fazer. Mas, por outro lado, exige do indivíduo essas mudanças, tá certo? E aí, é óbvio que ele tem que aprender, ele tem que rever alguns conceitos da vida dele, ele tem que ter essa chama do ideal, alguma coisa que ele dê. A gente vê que quando ele tem uma religião, isso facilita, porque ele acredita também numa força maior, que seria Deus auxiliando ele nesse processo. E lembrando que toda cura, ela se dá por autocura. Você cura você mesmo através do seu quadro mental. Nós não somos capazes de destruir uma verruga, gente, do pé, que está lá fora com a nossa mente. A nossa mente ela tem um poder incalculável. Ela provoca verdadeiras reações químicas dentro do nosso corpo. Ela ativa todo o sistema imunológico. Inclusive, nós vamos ver que o sistema imunológico também vai ativar o sistema endócrino e o sistema hormonal, que começa a atuar, porque ele fica totalmente bagunçado quando o sistema imunológico está desativado. Ok? Vamos fazer um pequeno exercício rápido, só para vocês terem uma ideia de como a nossa mente ela é poderosa. Muito simples esse exercício, existem vários outros, tá certo? Que eu quero estar passando quando eu ensinar meus pacientes a fazer auto-hipnose, que eu quero ensinar meus pacientes a dormir sem tomar benzodiazepínico, sem tomar nada para dormir. Ele dorme a hora que ele quer e acorda a hora que ele quer, sem precisar de despertador. Espetáculo, né? Espetáculo. Quem não sabe usar a mente, usa droga. Né? É igual uma paciente que diz, doutor, eu fiquei sabendo, ela disse que teve uma doença gravíssima, eu não me lembro, e que falaram para ela que se ela comesse fezes dela mesma, ela curava. E ela acreditou piamente e curou, comeu e curou. Então quem não sabe usar a mente, come fezes. Quem sabe? Você sentir aquela pasta descendo, você vai acreditar, não é? Tem a urinoterapia, né? Que é fantástica também, apesar dela ter realmente um fator curativo, é muito mais psicológico do que qualquer coisa. Você quando sente aquela coisa quente descendo, espumante, você fala, meu Deus, isso aqui vai me curar. Tem a hemoterapia, né? Que é você tirar o seu sangue e injetar em você mesmo. Quando você vê aquele sangue entrando, você diz, Senhor, dessa vez vai. Eu sinto que eu vou ficar forte. E fica forte que é a coisa. O sangue dele mesmo, é que ele não enxergou. Né? Então, é a nossa mente. Ela tem um poder assustador. Vamos trabalhar a mente agora, só para vocês terem uma ideia. Vamos fazer um exercíciozinho, tá? Vamos lá? Dá uma relaxadinha, senta na cadeira bem confortável. Tá certo? Bem tranquilinho. E agora você vai fazer uma brincadeirinha. Lembra quando você era criança e a gente brincava de estátua, de faz de conta, tá? Então vamos fazer faz de conta agora. Relaxa, fecha os olhos. Isso. Respira suavemente pela sua mente. Eu quero ver se sua mente é poderosa.
Sinta eu espremendo o caldo do limão. Isso. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou descascar um tamarindo, né? E vou colocar na sua boca. Abre a boca e sinta eu colocando o tamarindo na sua boca. Dá uma chupadinha no tamarindo, sinta ele na tua boca. Chupa mais uma vez o tamarindo. Isso. Prontinho. Agora, devagarinho, vai abrindo os olhos. Abrindo os olhos e voltando para cá. O que aconteceu com você? Hã? Salivou? Então você é boa de visualização terapêutica. Você viu? Gente, o dela até o olho ardeu. Limão deve ter espirrado no olho. Gente, é simples demais. Se esse pensamentozinho rápido, essa brincadeirinha, fez as suas glândulas salivares todas trabalharem imediatamente, o que ela não é capaz de fazer em relação ao sistema imunológico? Fala para mim. Por exemplo, num trabalho de visualização terapêutica, muito interessante, sabe o que eu posso fazer? Por exemplo, eu pego aqui, o nome do senhor é? Seu Olívio. Eu pego ele aqui, tá certo? E faço uma visualização. Primeiro eu converso com ele para descobrir o que ele tem muito medo. Supondo que ele tenha medo de aranha. Então eu vou mandar ele fechar os olhos. Primeiro eu meço a pressão arterial dele antes. Presta atenção, antes da aranha. Meço a pressão e vejo a frequência cardíaca dele. Ok? Aí eu ponho ele para visualizar ele. Imagine que ele está num quarto, deitado, e uma aranha caranguejeira, eu vou descrevendo, vai para cima dele. Vai chegando próximo do senhor, seu Olívio. Ele está chegando. Vai subir em cima do senhor. E eu crio essa situação. Cara, depois a gente vai medir a pressão do seu Olívio. Faz experiência. Pressão sobe, frequência cardíaca sobe. E eu mexo com um monte de coisa nele. Adrenalina sobe. O medo e o desespero dele que bate só de imaginar. Então, gente, ignorar que a nossa mente, ela é potente e ela pode causar várias doenças, como está comprovado cientificamente. Se ela é que causa a doença, ela mesma pode o quê? Curar a doença. Só o fator inverso. Entende isso? Então ele fala aqui de todas as vantagens do indivíduo que pode perceber quando ele tem um câncer. Como ele descobre que essa doença para ele se beneficiou em muito. Tem pessoas que dizem, nossa, antes de eu ter o câncer, cara, eu era uma pessoa frágil, uma pessoa totalmente assim. Agora que eu estou curado, eu sou outra pessoa. Eu melhorei demais, eu estou aprendendo a viver agora, depois da doença. Por quê? Essa doença ela pode te trazer tanto benefícios quanto malefícios. Depende de como você vai encarar ela e como você vai eliminar ela. Agora, gente, centenas de pessoas documentadas aqui que curaram. Não é possível que você ignore isso e ache que não vai resolver o seu problema. Tá certo? O médico dos médicos, que era Jesus, toda vez que curava o indivíduo, dizia, não foi eu que te curei, tua fé te curou. Em outras palavras, tua mente te curou, meu filho. Não fui eu. É ou não é? O nosso grande problema é a gente saber usar. Agora, em relação ao estresse, eu sinto que nós precisamos desacelerar a nossa vida. Porque se a gente continuar no ritmo que nós estamos, querendo assobiar e espacando ao mesmo tempo, sabe qual que é a nossa condição? O planeta está sofrendo uma grande transformação. E vão ser exilados daqui todo mundo que não se adaptar ao novo planeta. Aí está esse desespero nosso, porque com medo de ir embora, a gente começa a correr, coisa que nós não fizemos em 2.000 anos, 10.000 anos, a gente quer fazer tudo agora de uma vez só. Não adianta esse desespero. Agora não adianta mais correria. Relaxa. Relaxa. O que deu para fazer, deu. O que não deu. Por isso que eu acho importante, assim, Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Esse é um outro grande segredo. Sabe por quê? Você tem que conhecer... Por que Sócrates fala isso, gente? E que isso é importantíssimo? A gente, às vezes, não para pensar sobre isso, né? Sabe por quê? Porque você tem que conhecer os seus limites.
para saber até onde você pode apertar você e onde você não pode apertar você. Deu para entender? Se você não se conhece, você exige de você o que você não consegue dar. Nós não vamos virar santo da noite para o dia. Dá para entender isso? Então tem certas coisas que eu falo que se apertar demais, nós somos igual parafuso, espana. Né? Como eu fui conversar com uma senhora que queria que o marido dela largasse de beber. Doutor Márcio, eu aprendi no espiritismo que o álcool é um veneno, que não sei o quê, não sei o quê. Eu já falei para meu marido de largar de beber 200 vezes. E ele é teimoso e tal, mas agora ele já está 6 meses sem beber. Só que eu queria que o senhor conversasse com ele, porque ele já tentou suicídio 3 vezes. Fui conversar com ele e tal. Ele, doutor Márcio, a vida para mim acabou a graça. Não tem mais sentido. E tal. Falei, se você pudesse mudar tudo, o que você mudaria? Primeira coisa que você faria? Ele falou, primeira coisa é largar dessa mulher. Porque essa mulher me atazana a minha vida, cara. Ela atazana a minha vida. Até o jeito que eu respiro, ela fala que tá errado. Então, primeira coisa, largar dela. Segunda coisa, o que você faria que te dá prazer? Ele falou, cara, eu volto a beber minha cervejinha, final de semana, minha pinguinha, porque quando eu bebia, eu era feliz pra encrenca. Era outra pessoa. Outra pessoa. Aí fui conversar com a esposa, falei, escuta, ele tentou suicídio 3 vezes, e pelo que eu estou sentindo, ele vai ou adquirir um câncer ou uma doença e vai se matar. Então, acho que você vai ter que rever com ele, sentar, de repente, liberar, né, uma pinguinha final de semana, tal. Não! Nem que ele morra! Eu não aguento mais! Falei, bom, então você está cansado. Né? Então, você que decide. Cheguei para ele e falei, meu filho, já que você vai morrer mesmo, toma uma decisão na sua vida, faz o que você acha que deve. Entendeu? Ele falou, então eu vou fazer, doutor. Primeira coisa, eu vou largar dessa mulher. Vou largar dela. Sumiu os dois. 1 ano depois, encontro ele no shopping. Eu ia descendo, eu estava subindo e ele descendo a escada. Doutor, para aí. Falei, meu Deus, quem que é esse? Eu não lembrava mais. E ele todo animado, parou. Doutor, você não sabe da maior. Lembra de mim? Falei, não. Aí ele contou a história dele de novo. Lembra que o senhor falou para mim que eu tinha que viver, eu precisava achar motivação e tal. Sabe o que eu fiz? Larguei da mulher. Entendeu? Larguei da mulher. Voltei a tomar a minha pinguinha. Estou feliz da vida, estou trabalhando a todo vapor. Precisa ver, comprei um carro novo, estou com uma mulher nova. Cara, eu sou outro. Agora, doutor, só estou bebendo no final de semana, igual o senhor falou. Bebe só no final de semana. Entende, gente? Então, às vezes, tem certas coisas que a gente vai ter que repensar. Entende? Porque exigir uma mudança que radicaliza e mata o cara, nós temos que repensar nossos conceitos. Entende? É óbvio que todo mundo sabe que a bebida mata. Mas para ele estava sendo o quê? Para ele acaba sendo uma terapia. Porque entre o suicídio direto e indireto, eu preferia que ele continuasse bebendo, porque ele vai morrer, mas vai demorar um tiquinho mais. E ele achou outra coisa, motivação para viver. Porque quando o cara está desmotivado, desanimado, não tem, né? Então eu sinto que uma das coisas que nós precisamos ter, gente, é ideal. A nossa felicidade não pode depender de homem, de mulher, de bebida, de droga, de nada. Nós temos que conseguir, através do quê? Do altruísmo e alimentar nossos sonhos e os nossos ideais, não é? Quando você tem um ideal, você tem uma chama, é ou não é? Quando você tem algo para executar. Eu acho isso fantástico. Pra você ter ideia, eu fui numa padaria comprar pão. Quando eu olho a senhora na padaria, naquele desespero, atendendo o povo, eu vi que a perna dela estava cheia de varizes, inchada, enorme, e ela trabalhando, e eu fiquei com dó, porque como eu tenho um amigo que é vascular, falei, vai que eu consigo uma cirurgia para ela. Então, a hora que chegou a minha vez, na fila do pão, e ela naquele desespero, você é o próximo, né? Aí eu olhei para ela e falei, desculpa, eu sei que a senhora está corrida aí, mas eu estou vendo que a senhora está com a perna bastante inchada, e tem varizes, e eu sou da área e conheço pessoas que podem te ajudar. Falou, cara, fala logo o que você quer, que eu não tenho tempo de perder com perna. Eu acordo 3 horas da manhã, passar esse pão, tenho que fazer tudo, assobiar, hoje o padeiro faltou, e é eu que faço tudo, eu não quero saber de perna nem de varizes, ok? Fala logo o que o senhor quer.
Falei, dá 4 pães aí. Gente, tem gente que com a veinha, ai meu Deus, minha varinha, aquele rolo danado, a mulher, ela tem um alvo, a padaria dela. Ela tem que arrumar aquele dinheiro, ela tem que viver. Tudo bem que tem gente que até relaxa demais, passa do limite. Mas, cara, quando você tem um ideal, meu amigo, é diferente. Aquela frase que fala assim, navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, ter um ideal é superior a qualquer coisa. Você entende? Então, uma vez eu fui na Feira Hippie em Goiânia, quando eu chego lá, eu me encantei com um artista desenhando, fazendo uma pintura num quadro da feira, ele pintando a feira, olha que interessante, ele sentado pintando, um rapaz belíssimo, mas assim com aquelas tatuagens e aqueles trejeito de hippie mesmo, pintando ali e tal, eu achei ele diferente, porque aquele clima de feira me dá nojo, daquele povo com aqueles olhos grandão, só querendo comer e pegar coisa, parecendo um esquisito, eu odeio feira, mas eu me encantei com ele, porque ele era um artista, caído no meio daquele rolo. Então eu fiquei observando ele, e cheguei perto dele e disse, olha, que quadro lindo que você está pintando. E tinha outras pinturas. Eu disse, você ganha muito dinheiro com isso? Ele falou, nada. É difícil vender esses quadros. Eu falei, nossa. Ele falou, e não ganho nada, e ainda mais um detalhe. Hoje eu não tenho nem o que comer, não sei nem o que vou comer hoje. Isso já era 2 horas da tarde, e ele não estava preocupado com comida. E eu falei para ele, escuta, se eu comprar um marmitex para você, você come? Ele falou, como? Vai ser uma grande coisa, cara. Saí, comprei, levei, pensei que ele ia voar no marmitex por ser 2 horas da tarde. Ele falou, põe ali que eu só estou terminando esse detalhe aqui. Cara! E tem gente que vive em função da comida. Eu lembro de uma cena também muito interessante, descrita, e que a gente visualizou, de Einstein, né? Não sei se vocês conhecem a cena, que Einstein ele saiu do laboratório dele para ir em direção ao refeitório. Ele estava apressado, indo para o refeitório. Quando ele chegou no meio do caminho, um aluno parou ele e falou, professor, eu queria tirar uma dúvida aqui. Foi tirar a dúvida com ele. Aí ele respondeu para o aluno direitinho, e depois que ele terminou de responder, ele virou para o aluno e falou, escuta, quando eu parei para conversar com você, eu estava vindo ou indo para o refeitório? O aluno falou, acho que o senhor estava vindo. Ele falou, então eu já almocei, voltou. Dá para entender isso? Então o cara, quando ele tem um ideal, cara, até as necessidades básicas dele são suprimidas. Agora o indivíduo que não tem o que fazer só pensa em comer. Quantas horas? Quantas horas? Está na hora? E se não come, ele fica irritado. Minha alegria, comer. Aí nós viramos o quê, gente? É ou não é? Aí enrolou tudo. Porque nós estamos sem chama de viver, sem ideal, né? Então, é fundamental que a gente comece a sonhar. Que a gente comece a lembrar. O que eu vim fazer na Terra? Será que o nosso papel aqui é só comer, beber, dormir, fazer sexo? Isso aí até cachorro faz. Não. Então, nós precisamos ter um ideal. Algo pelo qual lutar. Pelo qual querer vencer. E esse é o principal fator para curar qualquer doença. Sabia disso? Você viu o cara da orquídea? Você não tem uma orquídea, pelo amor de Deus? Alguma coisa, você tem que ter um ideal. Se você não tem, ele era orquidário, ele trabalhava no Jardim Botânico de Brasília. Então, gente, algo você precisa ter. Agora tem gente que acha que assim já está na hora de morrer mesmo, porque não faz nada. O que vai fazer nada, eu estou aposentada. O que você vai fazer hoje? Não sei. Meu Deus. Tenha certeza que a morte está pertinho de você, está te achando. Diz que a morte, quando acha o cara à toa, ele cata. Quando acha de mão ocupada, ele volta no dia seguinte. Sabia disso? Então, gente, vamos trabalhar, vamos lutar e vamos viver. Então, nós vamos começar a fazer esse trabalho de visualização terapêutica. Estou pensando como que nós vamos usar, qual a metodologia para a gente utilizar. Pensei da gente estar vendo no Hospital do Câncer, a gente ser voluntário de fazer um trabalho ali. Eu estou ainda sem saber por onde que eu começo, mas eu vou querer fazer esse processo. Aí a ideia é aquilo que eu falei, a gente grava num pendrive e a pessoa
depois coloca e começa a fazer. Isso não é válido, não é só para câncer, gente. Doenças como lúpus, as doenças autoimunes, que pode ser... Ele demonstra ali um caso de cura de esclerose múltipla, que regrediu totalmente. Enfim, todo um leque de doenças. Esse paciente que tinha câncer de próstata com metástase para tudo quanto é canto, quando o médico foi falar para ele, no que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, você não precisa me ajudar em nada, porque eu descobri que eu resolvo tudo sozinho, pode deixar. Acho que ele tinha uma artrite crônica de velhos tempos, ele conseguiu eliminar a artrite só com visualização terapêutica, mentalizando os comendo aquelas excesso das articulações e que atacando, ele tirando as células que estavam destruindo a sua própria articulação, que é autoimune, e várias doenças que o cara conseguiu descobrir e resolver. Então, você mexe com tudo que você quiser no seu corpo. Tudo! Literalmente tudo. Né? Vamos abrir para a pergunta para a gente estar caminhando aí para o nosso encerramento. Lembro, benzedor. Outro. Sei. Aham. Não lembro. Você fala para fazer pergunta, né? Para levar o microfone sem fio. Aham. Sei. Lembrei agora. É verdade, eu lembrei. Esse benzedor, ele diz que, lembrei da história, né? Ele foi num benzedor e viu o cara benzendo. E o cara, ele perguntou, escuta, que oração forte é essa que você tem? Ele falou assim, olha, essa oração tipo assim, não falou para ele, era uma coisa que ele sabe. Não, ele falou assim, na verdade eu não sei nada, eu fico mexendo com a boca, que é o outro que eu vi mexer, então eu mexo com a boca como se eu estivesse falando alguma coisa, mas não estou falando nada não, entendeu? E ele começou a curar as pessoas só assim. Aí a pessoa queria saber que oração era aquela. Ele disse, não tem oração nenhuma, na verdade eu fico mexendo com a boca só para mexer. E a pessoa, entendeu? Achando que era uma oração muito forte, muito poderosa, né? E começou a curar pessoas, curandeiro, virou né? Interessante. Porque as pessoas acreditavam tanto de que indo nele ia ser curado. Não sei se vocês veem que o antigo benzia picada de cobra, lembra disso? Ou seja, soro antiofídico sendo substituído por oração. Olha que coisa, olha o que é a mente, né? E óbvio o poder da oração, indiscutível, né? Mais alguma colocação, gente? Alguma pergunta? Pois não. Uma amiga que já tirou as 2 mamas. Certo. Sim. Bacana, tá vendo? Aham. É uma pessoa positiva, né? Show de bola. É isso. Olha que interessante ela contando aí, né? Da prima dela. Não deixou de trabalhar. Outra coisa importante que ele fala aqui, que os pacientes que conseguiram cura, todos eles não pararam de trabalhar. Isso é importante. Continuaram firme no trabalho. Tem gente que não pode ficar gripado porque quer atestado, quer um atestado. Aí quando pega um câncer, fala, nunca mais vou trabalhar. Aí lascou. Vai fazer o quê? Ficar esperando a doença acabar com você? Gente, o trabalho é uma terapia fantástica. Não pare de trabalhar. Engraçado, eu sempre tive esse pensamento. Falei, se um dia eu tiver um câncer, eu não vou parar de trabalhar, gente.
Só no dia que eu empacotar. Aí eu paro. Mas senão eu vou estar ali ativo. Não quero parar de trabalhar. Então o trabalho é uma terapia. Outra coisa importante que ela falou, ela não deixou de ir à festa. Ela não deixou de viver. Né? Outra coisa que é fundamental que ele fala aqui no livro é atividade física. Quando você exercita, é como se o seu corpo tivesse naquele mecanismo de luta, ou corre ou morre. Um negócio assim. Então ele faz com que todo o seu sistema imunológico se ative e você libera diversas substâncias que são tônicos para os anticorpos, como endorfina, como serotonina e todos os hormônios que atuam na função. Então, ó, fazer atividade física. Já pensei, não para a minha academia. Estou com câncer, vou para a academia, não interessa. Não consigo mais pegar o peso, mas eu vou fazer. Eu não paro nada. É o que ela faz, tá certo? Isso é um fator. Ele colocando que todos os pacientes deles que aderiu a uma atividade física, que aderiu a não deixar o trabalho, tiveram muito melhor prognóstico do que aqueles que deixaram. Olha que interessante, né? Das varizes. Exatamente. Aham. Interessante, né? Você não quer falar isso aqui? Fala isso aqui para nós, vem cá. Olha que interessante o que ela está colocando, gente. Tá vendo? Muito bacana. Fala para nós. Bom dia, gente. Esse autor chama Mihaly, ele já é bem de idade hoje, ele já esteve no Brasil. Ele descobriu, através de teses, que a pessoa que está tão conectada a uma atividade, a ponto de não perceber a si, como o exemplo do Einstein, nem sei se eu almocei ou não, ela evita as doenças e ela consegue, além de ser muito mais produtiva, mais saudável, porque o foco dela está em realizar algo. E quanto mais esse algo for algo nobre, mais saudável a gente fica. E o estudo dele, que traz essa teoria, começa que um médico cirurgião neurológico, ele ficou 24 horas operando uma pessoa. E nessas 24 horas teve um desastre lá no centro cirúrgico, caiu o teto. Mas ele não percebeu. Ele estava tão conectado ali, fazendo o trabalho dele, que ele não percebeu. Quando passou, estava todo mundo exausto, tinha renovado equipes, e ele olhou, o que aconteceu? Então, a partir desse acontecimento, o Mihaly começou a estudar e descobriu da importância de nós termos esses ideais e conectar nossa atenção total naquilo que a gente está fazendo, atenção plena, que vai nos dar muito mais saúde. Ah, então, eu queria contribuir aqui, quem quiser estudar mais, o nome dele é Mihaly, ele é vivo ainda, e ele já está bem velhinho já. Muito bacana, né, gente? Olha que interessante. É isso. Nós precisamos ter um ideal. Essa é outra coisa importante. Agora, o que a gente quer, gente? Presta atenção. A gente tem preguiça, não quer fazer atividade física, não quer nada e quer que uma pílula mágica resolva os seus problemas. Aí, infelizmente, não é? Para você ter ideia, eu encontrei uma paciente, eu comentando sobre o livro, falei, minha senhora, ela disse que tinha uma prima com câncer, que ela estava deprimida por causa da prima. Aí eu mostrei esse livro para ela, falei para ela ler, ela falou, mas é muito grosso, nem vai dar trabalho, eu não gosto de ler. Quase que eu falei, então morra, criatura. O cara não quer. Ele quer que eu dou uma pílula mágica para ele e ele sai sorrindo. Não dá, gente. Meu Deus. Quando Sócrates fala, conheça-se de ti mesmo. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O cara quer conhecer a verdade assistindo televisão, deitado no sofá e comendo pipoca. Aí é fácil, né? Meu Deus. Nós temos que estudar, gente. Pois não.
Sim. Sim. Exatamente. Sim. Exatamente. Que o remédio é a solução. Sim. É verdade. E é por isso, sim, sem dúvida. Por isso que, às vezes, o paciente ele valoriza o médico que dá o comprimido para ele e não o psicólogo, o terapeuta que senta com ele e vai na origem do problema, né? Olha que fato muito interessante ilustrado nessa questão que ela falou. Olha que interessante. Eu cito depois o livro para vocês e mais 3 autores que vai ajudar demais vocês nisso. Olha que fato interessante. Eu atendi uma senhora que aqui na terça-feira, depois da palestra, eu atendo as pessoas, eu faço atendimento, né? Aí eu atendi uma senhora que diz, doutor Márcio, eu queria que o senhor falasse com a minha mãe, porque ela está muito depressiva, né? Ela, depois que papai morreu, ela está chorando muito, e eu preciso do senhor conversar com ela para ver se resolve o problema. Eu disse, tá, eu vou conversar. Aí eu trouxe a mãe dela tal. Aí a mãe dela começou a me contar como que foi a morte dele, que ela chegou no quarto, ele estava tossindo, e ela segurou, e ele morreu nos braços dela, aquela coisa toda. E começou a chorar convulsivamente. Eu pensei que ele tinha desencarnado há uma semana pelo choro dela. Falei, meu Deus, foi quando que o seu esposo faleceu? Ela falou, tem 3 anos. 3 anos! E parecia que tinha sido ontem a cena. Entendeu? Eu falei, quantos anos vocês viram junto? 25 anos. Eu tenho muita saudade dele, e a filha já tinha levado de tudo quanto é lugar, comprado os melhores antidepressivos, e nada de resolver o problema, entendeu? E vai daqui, vai dali, inclusive levou no psicólogo, eu não sei o que aconteceu, mas também tem psicólogos e psicólogos, né? Lamentavelmente. Aí eu falei para ela, meu anjo, vamos fazer uma coisa, vamos tentar lembrar, desde quando você casou, desde a lua de mel com esse marido seu. Ele falou, como assim? Eu falei, vamos lembrar as coisas ruins dele agora, tudo de ruim que ele fez com você. Eu quero que você lembre agora. Começa lá da lua de mel. Vamos embora, vamos. Aí ela começou. Gente, pra você ter uma ideia, ele bebia. Numa dessas que ele bebeu, ele jogou um copo de café quente no rosto dela. Ela contou. E ela foi contando as cenas. Um dia, ele bêbado, arrastou ela pelo cabelo da cozinha até o quarto, levando ela para o quarto. Entendeu? E ele bateu nela umas 3 vezes. E aí eu fui contando. No final, gente, eu deixei ela, entendeu? Ela foi contando e ela foi ficando com raiva. E acabando aquele choreiro, Cara, no final, eu falei, o que você achou da morte deles? Que alívio! Eu falei, você vai mais chorar? Ele falou, nunca mais eu choro. Porque agora que o senhor me abriu o olho, o olhinho dela está fechado. Que ela só lembrava das coisas boas, daqueles momentos felizes, esqueceu que apanhou, esqueceu do café, esqueceu de todas as humilhações que ela já tinha passado, porque ela não trabalhava fora. Quando pedia um dinheiro para comprar o móvel, ele dizia, mas de novo esse negócio, sangra demais. E aí ela caiu na real, gente. Então isso é um processo muito interessante que ela se a ti mesmo. Você tem que parar. E ela melhorou o processo obsessivo dela, porque ela estava obsediando o marido depois de morto, e o marido obsediando ela, virava uma obsessão de encarnado para desencarnado, gente, sabia disso? E aí melhorou. Então, como a nossa mente, ela é causadora de toda a nossa parafernália, de maneira que você é o que você pensa. Olha o grande provérbio, né? Você é o que você pensa. Se você pensa que você é um desgraçado, você é o quê? Um desgraçado. Se você pensa que é uma pessoa feliz, você é uma pessoa o quê? Feliz. Simples assim. Não é? Então nós devemos cultivar pensamentos de otimismo, pensamentos bons, pensamentos que nos elevem. Coisas que é negativo, o que a gente faz? Repele, esquece, deleta, show Satanás, como diz o outro.
Então nós temos que começar a trabalhar isso. Eu faço um trabalho desde a hora que eu levanto comigo, pedindo a Deus força, paz, sabedoria. Falo, Pai, não deixa que o mundo me deixe conturbado. Não deixa que as coisas me tirem o equilíbrio. Então eu peço a Deus, eu começo desde cedo trabalhando isso comigo. E eu vou mentalizando e eu sinto que a minha vida está cada vez melhor. Interessante isso, né? Outra coisa é o alto amor. Você tem que amar seu corpo, gente. Porque se você odeia seu corpo, não é? Aí você vai querer eliminá-lo, matá-lo. Você tem que se amar como você é. Se você não tem um corpo tão belo quanto você gostaria, mas é esse que você tem. Então aprende a amá-lo. O alto amor é importantíssimo. Porque eu tenho estudado muito sobre isso. Quando você não se ama, você é uma pessoa amarga, triste. E aí você não ama ninguém. Porque se você não ama você mesmo, você não é capaz de amar. É difícil você amar o semelhante. Tá certo? E algumas descobertas que eu tenho feito, muito fantástica, que uma vez conversando com uma senhora, disse assim, doutor Márcio, como eu queria encontrar um homem que me fizesse feliz, que me amasse, que me valorizasse, que me respeitasse enquanto mulher, que fosse delicado, gentil. Será que é querer demais, doutor Márcio? Eu falei, meu anjo, deixa eu te falar. Se eu arrumar um homem que vai fazer tudo isso que você falou, ele vai abrir a porta para você, ele vai lavar seu pé, ele vai te beijar o pé todos os dias. O que você acha? É um sonho. Eu falei, só que eu vou te dizer, ele é feio. Ele é uma pessoa, ai, ai, ai. Então, o que eu mostrei para ela? Que não adianta alguém amar ela desse tanto, se ela não amar esse ser. O mais importante não é ser amado, é você amar. Sabia disso? Porque o que te deixa feliz é você amar, não é ser amado. Imagina uma pessoa lambendo seu pé todo dia, com seu odeia, você fala, sai de mim, coisa ruim, me deixa em paz. Porque você não gosta, não ama. Quando você ama, não importa se o outro gosta de você. O amor se basta, essa que é a verdade. Sabia disso? Então o que na verdade a gente não tem amor, a gente não ama, por isso a gente é infeliz. Quando você ama, meu filho, é diferente. Sabia disso? A outra pessoa nem precisa te amar, porque o amor se basta. Amor onde você precisa de atrito, rela, não é amor, isso aí é paixão doida. Você para amar alguém não precisa fazer sexo com ele todo dia. Jesus nos amava e não precisava fazer sexo com a gente. É um amor diferente. O amor, ele é, eu diria, o tônico da nossa vida, gente. E se a maioria de nós morremos, é por desnutrição de amor. Pode um trem desse? É falta de amor. Por isso a gente deve pegar o filho, colocar a cabeça no colo e dizer, eu amo você. Beijar o máximo que você pode enquanto ele está encarnado. Ame o máximo que você puder, seu gatinho, seu animal de estimação. Você tem que ter, amor é importante, gente. Eu diria que o amor é a mola do universo. É ou não é? E o ser que ama, ele fica completamente até fora de si, abobalhado, né? Porque o amor, ele mexe com tudo. É fantástico, eu acho. Então nós precisamos aprender a amar. E para isso a gente tem que pedir todo dia para Deus, Pai, me ensina a amar. Porque quando você aprender a amar, você vai amar o que você tem dentro de casa, do jeito que é. E aí você vai ser feliz. Por isso que Francisco de Assis não é bobó. Olha o que ele fala. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Amar que ser amado. Eu só quero amar. Porque se eu amar, eu não preciso ser amado. Entende isso? Então o que a gente quer e a gente busca, está dentro de nós. Não está fora. Esse é o grande problema. Proporcionar felicidade ao outro, né? Sim. É. Sim.
Sim. Sabe por quê, gente? Nós desvalorizamos muitas coisas. Por exemplo, você já parou para agradecer de manhã cedo por você ter uma caminha onde você levanta e você agradecer pela cama? Esse sentimento de gratidão, né? E falta muito das pessoas. As pessoas são ingratas, né? Ela entra, eu não sei, mas eu tenho um sentimento assim que todo dia eu entro no meu banheiro e eu agradeço, Pai, obrigado por esse banheiro, obrigado pela minha cama, obrigado pelo meu corpo, obrigado quando eu entro no meu carro que eu ligo, obrigado por esse ar-condicionado, por esse carro que o Senhor me deu, sabe, eu estou agradecendo 24 horas, gente, eu sinto uma gratidão imensa, e as pessoas não agradecem, eu agradeço pelo ar que eu respiro, sabe, eu cuido de mim, eu sento para tomar banho, eu falo, meu corpo é um templo sagrado, eu pego meu pé, eu sento, eu ponho o meu colo, o meu pé no meu colo, eu lavo ele com o maior carinho, eu trato meu pé, que você não tem noção, eu tenho desodorante de pé, eu passo creme, eu cuido dele, porque ele, apesar de estar lá embaixo, né? Ele é que me leva para os lugares. Então as pessoas não estão nem aí com o pé, cara. Nem sabe se tem pé. Nunca olhou o pé dele, às vezes. É capaz de chegar do outro lado, se ele vê o pé dele, fala, pé de quem que é esse? Cara, que coisa! Né? Interessante isso. E uma coisa que eu sinto é essa gratidão, e todas as vezes que eu me olho, eu digo, meu Deus, eu estou cada vez melhor. Olha que interessante, é um pensamento que me vem, eu estou cada vez melhor, e eu repito isso, eu estou cada vez melhor, eu me sinto cada vez melhor, eu me sinto como se eu tivesse 20 anos, eu acordo saltitando, alegre, feliz, com aquele menino que vai jogar bola agora. Olha que delícia, eu digo, hoje eu tenho academia, que coisa boa, não é? Mais um dia, eu já acordo alegre. E tem gente que já acorda aquele pensamento, mais um dia, uma desgraça. Meu Deus do céu. Aí não tem jeito, aí. Não é? Então vamos cultivar essa gratidão a Deus, né? A gratidão a tudo que a gente faz, que a gente tem. Você vai comer um peixe agorinha ali, né? Você pega, agradece, Senhor, obrigado por eu comer isso aqui. Eu estou comendo, quantas pessoas estão no hospital, internado, na UTI, sem poder tomar banho, sem poder, entendeu? Aí você pergunta, como que você está? A minha vida está uma desgraça. Desgraça é quem está na UTI, cara. Assim mesmo também não é desgraça, porque tem gente morrendo fora, não tem vaga para UTI. Então quem está lá dentro, se eu estiver dentro da UTI, eu estou agradecendo. Pai, obrigado por essa UTI. Você me arrumou uma UTI. Não é? Então eu acho que é isso, nós temos que trabalhar essa motivação em nós. Ler, outra coisa é ler, gente. Todo dia que eu leio eu me renovo. Se você me encontrar, todo dia eu estou entusiasmado. Por quê? Porque eu li 10 páginas ontem e hoje eu estou vibrando, querendo contar para todo mundo o que eu li. Agora o cara não lê. Você encontra ele hoje, ele é o mesmo, daqui 10 anos é o mesmo. Eu marquei com um amigo meu de infância, que nós éramos amigos demais. Eu tinha uns amigos na infância assim, extraordinário. Ele fez comigo 3ª, 4ª, 5ª e 6ª série. Virou meu irmão. E ele veio de Mineiros aqui para me ver. E marcamos uma sorveteria para a gente tomar um sorvete e relembrar os velhos tempos, matar a saudade. Coisa rara de as pessoas fazerem. E ele veio, o Denil. Aí eu sentei com ele, nós começamos a conversar. Cara, mais ou menos 15 a 20 minutos ele olhou para mim e falou, Márcio, posso te falar uma coisa? Estou chateado. Eu falei, o que foi? Ele falou, aquele Márcio, aquele amigo meu, não existe mais, morreu. Eu estou decepcionado com você, você é outro cara. Eu falei, eu posso confessar também? Ele falou, pode. Ele falou, você é o mesmo, Denil. Você ficou congelado, meu filho, tem 30 anos. E está igual. Eu fico triste com você, porque você congelou no tempo e no espaço. Gente, nós temos que oxigenar, acabou o tempo, né? Nós temos que oxigenar a nossa vida, né? Então faça essa proposta aí, vamos estudar, vamos renovar e vamos ler sobre isso. Vocês pegaram o nome do livro, né? Qualquer coisa vocês me ligam. Eu tenho mais 3 livros que o Sabino me indicou, só que eu não consegui comprar pela internet. Tá? E ele está me lembrando, só para lembrar que toda segunda-feira eu tenho um programa na televisão, canal 47, o 47.1 digital, TV Cuiabá, um programa nosso, quem quiser assistir, a gente está divulgando aí o programa. Toda segunda-feira, de 12h30 até 1h15, mais ou menos, é o nosso programa, tá? Você levantou a mão? Quanto? O preço? Gente, esse aqui eu comprei lá em Florianópolis, né? Mas eu paguei, acho que foi R$39, tá?
Talvez você acha, não sei, livraria Janina. Agora, na internet você pode entrar que você encontra, certeza, tá? Eu já olhei na internet. Tem até um sebo que tem usado e tem ele novo. Porque ele é de 78, então, né? Oi. Esse programa dá de gravar. E tem no YouTube, né? Tem, né? Tem no YouTube o nosso programa, tá? Deixa eu só tentar ver aqui. Não, vocês me ligam que eu passo o nome de mais 3 livros se você tiver interesse de estudar nessa área, tá? E eu dou toda essa referência bibliográfica para vocês. Pois não. Não, é tranquilo. Você... Boa ideia. Você fala deixar no mural o nome dos livros. Posso colocar assim para você? Mas você pode me ligar, eu não sou tão ocupado assim não. Eu atendo qualquer telefonema, sabia disso? Qualquer um. Meu telefone é público. Você sabe que uma vez um senhor me ligou e falou: doutor Márcio, o senhor não pode deixar de atender um telefone, porque o senhor é um homem público. Eu falei: meu Deus, eu não sabia que eu era. Aí eu falei: eu sou um homem público, meu Deus do céu, grande coisa, né? Então, ó, o meu telefone é 99901-4818. Aí você me liga, colocar no quadro mural o nome dos autores. 99901-4818. Se eu não te atender na hora é porque eu estou dormindo depois do almoço. Ou eu estou fazendo alguma coisa, mas normalmente depois eu te retorno, tá certo? Principalmente se você ligar 2 ou 3 vezes, aí eu vou olhar que o cara tá realmente querendo falar comigo. Aí eu ligo, tá? Ah, tá. Oi? O horário do nosso programa no canal 47 é toda segunda-feira, de 12h30 até 1h15, hora do almoço, tá? Nós temos também, gente, esse mês de março e mês de abril, nós estamos recebendo do Comper o troco solidário. Quem for no Comper, puder dar essa força para nós, ajudar a gente, tá? Divulgar no seu Face e tal, para ajudar a manter a obra, né? Ah, tá. O Rafael vai falar sobre o vídeo, tá? Bom dia. Obrigado pelo bom dia aí, quem respondeu. Bom dia. Aí sim, energia. Quem gostou da palestra, levanta a mão. Quem gostaria de reviver esse momento e assistir a palestra novamente? Levanta a mão. Tem gente que não quer. Tem gente que não levanta e fala: não, tá bom só hoje. E quem gostaria de encaminhar, eu tenho certeza que a gente assiste a palestra e fala: poxa, meu pai poderia assistir essa palestra, o meu amigo, não sei quem, o meu irmão, né? Eu trouxe meu pai aqui, ele falou: nossa, eu tenho que mandar essa palestra pro meu outro irmão lá. Tá, mas na verdade é a gente que precisa assistir. Mas essa palestra vai estar disponibilizada no YouTube para a gente assistir. Tá? Então vocês também, eu vou pedir para vocês anotarem o nosso telefone. Eu vou postar o vídeo no YouTube, no canal do YouTube da nossa Casa Espírita, que não é aqui o Vantuil de Freitas, é outra Casa Espírita. Ou do Facebook, Ah, bem lembrado. Mas fica onde? Fica no Facebook, né? Então, no Vantuil. Quem não tiver Facebook pode entrar no YouTube e conferir também em Full HD aqui com a gente essa palestra, e você consegue encaminhar ela pelo WhatsApp, essa palestra, a pessoa assiste no próprio celular. Anotem meu telefone aí que eu vou encaminhar para vocês. Quem tiver sem telefone, vem pegar o meu cartão aqui comigo. Quem tiver sem telefone para anotar, e aí eu passo o vídeo no WhatsApp de vocês. Tudo bem? É 99239 2797. 99239 2797. Obrigado. Bom, gente, então eu agradeço, nós vamos fazer a nossa prece. É Rafael, tá? Rafael é um trabalhador nosso muito querido, que está numa obra que é a extensão do Vantuil, maravilhosa. Está de parabéns o Rafael aí, tá? Bom, gente, eu quero agradecer e dizer o seguinte: me perdoe, porque na verdade foi uma coisa meio improvisada, nós não preparamos adequadamente, mas eu estou preparando aquelas 40 horas aula que eu te falei, é uma coisa bacana, tudo em transparência, aí eu vou passar uma coisa melhor para vocês, tá? Hoje foi só um bate-papo aqui, muito amador, para a gente, né? Oi? Terça-feira, a equipe de divulgação vai pegar firme, né, Paulo? Terça-feira nós temos palestra aqui no Vantuil, tá? Essa terça-feira, é uma terça sim, uma não. Então tá, vamos fazer a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe.
Obrigado, Senhor, por todos que estão conosco nesta manhã. Envolva cada um, cada lar aqui representado, seus familiares. Envolva, Senhor, toda a nossa alimentação, a nossa peixada. Nos envolva, Senhor, para que possamos, em sintonia contigo, buscar a essência dessa vida verdadeira. Graça te damos, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, vão com Deus, muito obrigado. Saboreiem a nossa peixada, que vale a pena, você vai ver. Tá bom? Vamos com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado.